Hoje eu vou ensinar vocês a como criar espaçamento entre letras, linhas e palavras. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, resumidamente é isso, vem comigo! E bom, gente, como vocês podem ver aqui, eu já criei uma pasta, tá? Com o nome espaçamento e abri o nosso VS Code, tá? Para você abrir, clique com o botão direito e abrir com code. E para criar uma pasta, botão direito, criar nova pasta e escrever o nome. Eu coloquei espaçamento, tá? Mas vocês podem colocar qualquer outro nome. Eu coloquei aqui um C cedilha, mas o recomendável é não colocar, tá bom? Mas como isso só é um tutorial, uma demonstração, eu vou deixar do jeito que tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo index.html. Eu vou dar enter. Vou criar o nosso código base, vou mudar aqui para ptbr e aqui eu vou colocar o nome espaçamento. Aqui a gente pode colocar, tá, o C cedilha normal. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou aqui, botão direito, e vou clicar nesse aqui, ó, Open with Live Server, que ele vai servir para ele sempre ter atualização automática, tá? Se vocês não sabem o que é isso, tem uma playlist com várias dicas, tá? Recomendo que vocês dêem uma olhadinha, que isso vai ajudar a facilitar a sua vida no seu HTML e CSS. Continuando aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma div e dentro dessa div vou criar 3 divs, tá? Então vou colocar o asterisco 3, dentro dessas divs eu vou colocar 3 parágrafos, vou colocar o parágrafo aqui, 3 parágrafos, dentro do parágrafo vou colocar o Loren, 20 palavras com Loren. Eu vou dar enter e como você já pode ver, tudo já foi criado aqui, tá? E dentro de cada div eu vou criar um H1. O primeiro H1, tá? Ele vai ser o espaçamento entre linhas. O segundo vai ser o espaçamento entre palavras. O terceiro e o último vai ser o espaçamento entre letras. E em cada uma delas eu vou colocar uma cor, tá? Eu vou colocar um ID aqui, o ID no H1, e eu vou colocar o nome de linha. O segundo H1 vou colocar em palavras e o último eu vou colocar letras. Então eu coloquei dentro de cada H1 uma linha, um ID de palavra, um ID de letra. E agora que eu vou fazer o seguinte, em todos aqui, tá? Eu vou colocar uma class. No caso, a class que eu vou colocar nele, no caso nesse aqui, vou colocar logo de uma vez, tá? Clicando no Alt, vou dar um espaço e eu vou colocar uma class de linhas. Coloquei os 3 aqui. O próximo eu vou colocar de palavras e o último eu vou colocar de letras, tá? E se você não está entendendo como eu estou fazendo os 3 ao mesmo tempo, é bem simples, tá? Você vai clicar no primeiro, onde você vai colocar, vão segurar a tecla Alt e vão clicar nos outros aqui, ó. E como vocês podem ver, os 3 estão piscando. Se eu der o espaço, os 3 vão fazer ao mesmo tempo, tá? O que eu escrever vai fazer os 3 ao mesmo tempo. Eu vou colocar a class, tá? Vou dar enter. E a última vai ser letras. Então, vou colocar a palavra letras. Pronto. E para tirar isso aqui é só você clicar aqui fora. Ou em qualquer outro lugar que ele vai sair. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada H1 aqui com uma cor, tá? Então, eu vou colocar o style. Vou abrir um style aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Div. No caso, hashtag que é do ID, tá? E o primeiro é a linha. Vou colocar a linha dentro do H1, vai ter o color em smons. Eita, gente, eu acabei errando aqui, tá? Esse ID eu tenho que colocar a div, tá? Eu poderia colocar o H1, poderia, tá? Mas como eu criei as div, eu vou colocar na div, tá? Eu só tô copiando, tá? E falando aqui, tá? Não tem nenhum erro, tá? E já eu peço desculpa, tá? Mas isso é normal como qualquer outro tipo de programação. A gente sempre erra, tá? A gente sempre tem que estar olhando. Então, o que eu sempre digo, olhe os detalhes, olhe se você esquecer de algum ponto, porque algumas vezes você colocando uma tag, uma coisinha, qualquer coisa errada, ele não vai funcionar, tá? Bom, continuando aqui, eu vou colocar o outro palavra, tá? E dentro da palavra do H1, nessa palavra eu vou colocar um color do violeta aqui. E o último vai ser a div, a hashtag, né? No caso aí, hashtag é igual a id.
letra. Vou abrir aqui as chaves e eu vou colocar um color aqua, que é um azul. Vou colocar aqui dentro do H1, tá? Porque senão ele vai pegar tudo. E pronto. O que eu vou fazer agora é o seguinte. A primeira coisa que eu vou mostrar é o espaçamento entre as linhas. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar o parágrafo. Dentro do parágrafo colocar o ponto, que significa class. E eu vou colocar linhas, que foi o que eu coloquei. E para fazer o espaçamento entre as linhas, a gente vai usar a tag linear reads. Eu não sei pronunciar muito bem, mas é basicamente essa palavra, tá? Então se eu botar 20 pixels, vamos assim dizer, ele vai começar a dar um espaçamento entre as linhas, tá? Isso aqui vai ficar mais fácil se eu colocar mais um Loren aqui. Se eu colocar 50, e como vocês podem ver, ele já começou a ter um espaçamento. Se eu colocar aqui, ó, 100, o espaçamento vai ficar muito maior, tá? Então, quanto mais você colocar de pixels aqui, ele vai aumentando, tá? E você pode colocar qualquer coisa, pode colocar em porcentagem, 10%. Eu colocar só 10%. Se você quiser colocar em, por exemplo, pode colocar em, tá? Mas eu gosto de colocar em pixels, então eu vou deixar em pixels aqui, tá? E basicamente é isso. Ele vai dar espaçamento entre as linhas, tá? Entre a linha de cima e a linha de baixo, tá? Quanto mais você colocar de pixel, vai aumentar. O segundo que eu vou mostrar a vocês vai ser a palavra, tá? Que vai ser o espaçamento entre as palavras. Essa palavra eu vou colocar o parágrafo aqui, tá? Você já pode imaginar, vou colocar o ponto, eu vou colocar a palavra as palavras, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei aqui no palavras, tem que ser colocado também aqui em cima para fazer as modificações. E a tag que a gente vai utilizar é o word space. E se eu colocar 50 pixels aqui, como vocês podem ver, ele já vai começar a dar um espaçamento, tá? Se eu colocar 30, o espaçamento fica menor. Então ele vai dar o espaçamento, tá? Esse espaçamento aqui, tá? Então é bem simples, tá? Bem fácil de fazer, não é uma coisa difícil, tá? E o último que eu vou mostrar a vocês agora é o de letras. Vou colocar aqui, ó, letras. E a tag que a gente vai utilizar é o late space. Eu vou colocar 20 pixels, um exemplo. Como vocês podem ver, e do espaçamento entre cada letra, tá? Eu vou diminuir isso aqui, ó, para ficar melhor para vocês. Só nesse primeiro. Vocês podem ver, ó, ele já deu um espaçamento entre cada palavra. Então, o que a gente aprendeu no dia de hoje? A gente aprendeu a dar espaçamento, tá, entre as linhas. A gente aprendeu a dar espaçamento entre as palavras. Você pode dar espaçamento que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. E o espaçamento entre as letras, tá? Eu acho que aqui não vou nem modificar aqui. Vou botar em 30, só para vocês verem mais ainda. Tá? Mais pixels, mais ele vai aumentando. E se eu colocar aqui em 0, ele volta ao normal. Se eu colocar aqui em 0 as palavras, ele fica bem apertadinho aqui. Se eu colocar aqui em 0, ele todo vai se comprimir, tá? Então, gente, resumidamente é isso. Tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês tiverem dúvida como eu criei isso aqui rapidamente, pode deixar aqui nos comentários, que eu faço um vídeo explicando, tá? Sobre isso, tá? Então, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave um outro vídeo de um outro assunto, pode deixar aqui nos comentários também que eu faço, tá? Então, é isso. Valeu, falou e até mais. Não esqueça de anotar e não esqueça de aprender. Nunca desista do seu sonho e siga em frente. Falou!